Enquanto o Bitcoin segue sua jornada rumo aos US$ 100.000, com alguns percalços, estava caindo a última vez que eu olhei hoje, mas ainda acima de 90. O mercado americano se aproxima dos 6.000 pontos. O investidor brasileiro, sobretudo aquele que mantém todo o seu patrimônio aqui, a despeito de todos os avisos que eu já dei no canal sobre como isso é temerário, esse amarga um ano bem complicado. E acho que nem tanto por conta do resultado se você olha em reais. A bolsa está caindo mais ou menos uns 4%. Olhando em dólar, aí o resultado já é muito diferente, tendo em vista a grande desvalorização do real frente ao dólar, na casa de mais ou menos uns 20%. Mas o pior é a expectativa que a gente tinha no começo do ano sobre como seria 2024. Podemos até falar que felicidade seria algo como a diferença entre expectativa e realidade. Expectativa baixa, realidade muito boa, você fica feliz. Expectativa alta, realidade ruim, você fica triste. Eu vou colocar aqui na tela uma imagem que retrata qual era a expectativa de vários bancos e corretoras para esse ano. Reparem na tela que, tirando os últimos dois nomes, a LCA Consultores e o Goldman Sachs, estão mais ou menos por volta daquilo que a gente tem em resultado de bolsa esse ano, nesse momento que eu gravo o vídeo, uns 129 mil pontos. Todo o restante previa um ano muito mais otimista. A gente pega o Bank of America, que foi o mais preciso em 2023, ele colocava o Ibovespa em 145 mil pontos. Muito disso por conta do efeito de recenticidade e a contaminação que o pessoal teve em 2023, um ano em que a nossa bolsa subiu mais de 22%. Quase toda essa subida concentrada no final do ano, principalmente os meses de novembro e dezembro. No entanto, se lá no começo, em janeiro, a expectativa era muito boa para 2024, na realidade o que a gente teve foi uma bolsa em reais andando de lado, caindo em dólares, o juro que a gente esperava que estivesse caindo já voltando a subir, com estimativas de juros em até 13% para 2025, e o dólar próximo de seus patamares máximos. E aí, diante de tudo isso, é natural que o investidor nacional ele comece a se questionar sobre o que está acontecendo, até quando essa maré negativa pode durar. Alguns, inclusive, se ainda vale a pena investir no Brasil, tendo em vista o desempenho de ativos internacionais, bolsa americana em reais subindo quase 50% no ano, Bitcoin mais do que dobrando de valor pelo segundo ano consecutivo, de modo que é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, entender um pouco do que aconteceu ao longo do ano e se vale a pena ter posição no Brasil ou não, e quando que a gente pode ver algum tipo de mudança. Mas antes de falar sobre isso, eu vou lembrar que no dia 9 de dezembro eu abro a turma 28 do meu curso de Educação Financeira, Viver de Renda, onde eu tenho a missão de pegar até mesmo o mais completo leigo, que não sabe nada sobre finanças, dinheiro, investimentos, e transformar esse indivíduo no investidor de verdade, capaz de montar sua carteira diversificada entre ativos, moedas e até países, porque você aprende a investir tanto no Brasil quanto no exterior, de maneira a proteger o seu patrimônio e aumentá-lo ao longo do tempo, até que um dia você possa efetivamente viver de renda. E nós conseguimos atingir esse objetivo através de uma série de aulas didaticamente divididas, junto com uma equipe de suporte que responde 100% das dúvidas do aluno. O Viver de Renda não tem dúvida que fica sem resposta. Até por isso, o Viver de Renda é um curso tão longevo, indo para a 28ª turma e com muitas outras que virão pela frente. Afinal, o pessoal que faz gosta bastante, também adoro falar desse assunto, então me vejo tranquilamente indo até a turma 50. Já falei isso tantas vezes que virou quase uma promessa pública. E se você quiser conhecer mais sobre o curso, há um link aqui na descrição. Inclusive, você já pode fazer sua pré-matrícula entrando na lista de espera para ser avisado em primeira mão da abertura. Até porque vamos lembrar que são vagas limitadas, apenas 1.200 alunos por turma. Vagas preenchidas, encerra a inscrição e aí só no próximo ano, só lá em 2025. Dado esse recado, vamos aqui para como a gente chegou no patamar atual, voltando para 2023. Se a gente volta para 2023, como eu já comentei anteriormente, a bolsa subiu 22,28%. A gente alcançou o recorde histórico de 134.185,24 pontos. E houve muita festa em torno disso, o governo alardeou pra caramba. E a gente tem que lembrar que esse recorde histórico é só uma pontuação nominal. Se fosse pegar lá os 100 mil pontos de 2020 e corrigir pela inflação, esse recorde nem tá acima da inflação ainda. E recorde por recorde, a bolsa americana bate recorde quase todo dia, porque sempre tá atingindo pontuações mais altas, afinal ela só sobe. Porque aqui no Brasil, como a gente fica muito tempo de lado, o pessoal valoriza bastante essa parte dos recordes. Mas em todo caso, com esse resultado positivo da bolsa, nós tivemos a esteira do bom humor do mercado, um dólar encerrando o ano a 4,85, com uma queda de 8%, o que dá saudade olhando agora, né? Lembrar que você podia ter comprado o dólar quase R$ 1 mais baixo do que agora. E nós tivemos um forte fluxo de capital estrangeiro entrando na bolsa, o que reacendeu a expectativa de muita gente quanto à volta dos IPOs em 2024, uma vez que em 2022 não tivemos nenhum, 2023 nenhum, e infelizmente a expectativa se frustrou, porque em 2024, até agora, e acho difícil de mudar isso, nenhum IPO também. E falando agora de juros, no começo do ano as expectativas, se você pega research, banco, gestores, eram de uma Selic na casa dos 9%. Alguns mais otimistas colocavam a Selic até abaixo disso. Contudo, o que a gente viu no meio do ano foi uma inflação escapando do controle, sobretudo nos horizontes futuros para 2025 e 2026, obrigando o Banco Central a dar uma guinada, que já fica nítida nas últimas reuniões do Copom, onde a gente parou de descer a taxa de juros e começamos a subi-la, sendo que a expectativa agora para o final do ano é de que ela se encerre na casa dos 11,75%. E saberemos se isso vai acontecer ou não na próxima decisão do Copom,
Copom no dia 11 de dezembro. Obviamente teremos vídeo aqui no canal sobre o assunto. Poxa, Bruno, mas o que mudou lá de 2023, onde o ano foi positivo para o mercado, para 2024, para que o resultado fosse tão diferente assim? Citando primeiro motivos internos, que depois a gente vai falar um pouco desse cenário no exterior, já que o Brasil não é uma ilha, então ele é afetado pelo que acontece, por exemplo, na economia americana, na China. Em 2023, a gente teve a aprovação do arcabouço fiscal, que tinha lá os seus problemas, sobretudo quando comparado com o teto de gastos, que deixava somente a receita aumentar a inflação do ano, então permitia um aumento maior de receita, mas que ele foi comprado pelo mercado. O mercado deu uma colher de chá, gostou daquilo. A bolsa caía antes do arcabouço, ela começou a andar de lado, subiu um pouquinho, e grande parte do resultado veio no final do ano, muito ligado a motivos externos. Contudo, se antes o mercado ele engoliu o arcabouço, depois ele foi começando a ficar cada vez mais cético quanto à sua execução. Porque, apesar dos recordes sucessivos de arrecadação por parte do governo, de janeiro até outubro, são os dados fechados de cada mês, não saiu de novembro ainda, o mês nem acabou, nós tivemos recorde atrás de recorde, arrecadamos muito. Mesmo assim, o que a gente teve em nível de despesa foi sempre algo acima da arrecadação. Isso, quando eu falo, é apenas a despesa primária, sem contar os enormes juros da dívida, que inclusive ficam mais pesados agora no cenário de Selic mais alto. Então só isso acabou frustrando parte do arcabouço, porque vamos lembrar que lá nós tínhamos metas de déficit primário, depois de igualar arrecadação e despesa, e por fim de superávit, que foram sendo jogadas para o futuro. Então o governo mal aprovou o arcabouço e já começou a flexibilizar aquilo que havia prometido. Como, por exemplo, para 2025, a meta era um superávit de 0,5 ponto percentual do PIB, e depois passou a ser apenas um déficit zero, equilíbrio entre receita e despesa. Já para 2026, ano da eleição, a gente tinha uma meta inicial de 1% de superávit. Agora ela já foi revista para apenas 0,25, sendo que o mercado já começa a ficar cético, inclusive sobre esse déficit zero em 2025, esse superávit ainda que pequeno em 2026. Já que se você pega a trajetória normal de um governo, geralmente ele aperta o cinto no começo do mandato, não foi o caso do governo Lula nesse terceiro mandato, e gasta mais na época de reeleição. Ou será mesmo que lá em 2026, ano de reeleição, a gente vai conseguir esse superávit primário, ou a gente vai abrir a torneira para gastar mais tentando usar a máquina pública para se reeleger? Que, diga-se de passagem, não é o que um governo costuma fazer, é quase uma política de Estado aqui no Brasil. O pessoal sempre vai usar a máquina a seu favor. E aí, por conta disso, a confiança ela começou a erodir, sendo que um dos primeiros termômetros que mostra essa mudança de percepção está no dólar. Lógico que ele pode se valorizar por motivos externos, como veremos mais à frente, e de fato isso aconteceu, mas também tem motivo interno na conta. E aí, se lá no ano passado a gente tinha um dólar a 4,85, nesse ano a gente está olhando o dólar a 5,80 e muita gente olha para isso até com certo alívio. Porque vamos lembrar que depois da eleição do Trump, quando ele apareceu a 6,12 no Google, em alguns momentos até mais alto do que isso, muita gente achou que era normal. Ninguém inicialmente entendeu que era um erro da plataforma. A gente só pensou, é a vida, né? O dólar vai valorizar contra o real. Isso vai acontecer ao longo do tempo. E aí, quando você tem esse dólar subindo, um dos reflexos que a gente vê na economia, de uma maneira um pouco mais atrasada, é o aumento da inflação. Já que tudo que é importado ou que pode ser exportado, porque enfrenta competição internacional, o pessoal querendo comprar lá fora com mais poder de compra, acaba aumentando de preço aqui no Brasil. E aí, por conta disso, por exemplo, se a gente pega o IPCA acumulado dos últimos 12 meses, ele está em 4,76%. Lembrando que para esse ano, e também para o ano que vem, a nossa meta do IPCA é de 3% ao ano. Uma tolerância de 1,5 pontos percentuais para cima e também para baixo, que a gente quase nunca fala, porque é raro usar essa banda de baixo. Dando a César o que é de César, durante a época da gestão do Ilan, no Banco Central, governo Temer, a gente chegou a usar. Mas isso é raríssimo. Geralmente a gente usa de cima ou até extrapola, que vai obrigar o presidente do Banco Central a escrever uma cartinha para o Senado falando sobre por que não conseguiu atingir a meta de inflação esse ano. E aí, somando esses fatores de um dólar mais forte, risco fiscal aqui no Brasil, afinal de contas o governo, mesmo arrecadando muito mais, continua gastando mais do que arrecada. O impacto nos juros não demorou a aparecer, com os títulos públicos IPCA+, pagando IPCA mais 6 durante um bom pedaço do ano, sendo que o IPCA mais 2029 chegou a pagar IPCA mais 7, o que não se via desde os idos de 2015, época do governo Dilma, e com as mudanças de expectativa em torno da taxa Selic. Os juros longos aumentaram, o juro curto teve que aumentar também para conter essa inflação que estava se desancorando da meta. E aí aquelas expectativas de 9%, 8,5%, agora dão lugar a expectativas para 2025 de 12, 12,25%, tem gente falando em juros em 13%, já tem banco estrangeiro revisando projeções aqui para o Brasil. Por exemplo, chama muita atenção uma matéria do Brasil Journal, com a opinião do Banco Morgan Stanley, rebaixando a recomendação de compra do Brasil, colocando aqui entre aspas que a situação pode piorar antes de melhorar. E pelo visto, olhando a saída de dólares aqui do Brasil, o Morgan Stanley não é o único que tem essa opinião. Uma vez que se a gente pega o gráfico de saída de dólares por via financeira, o resultado de 2024 até o momento, ele é o pior desde que se começou a acompanhar essa estatística em 1982. O que mostra que na prática os estrangeiros estão com receio de deixar recurso aqui no Brasil. Então eles vendem os ativos que tinham comprado, títulos públicos, ações, fundos imobiliários, participação em empresas, por exemplo, trocam esses reais da venda por dólares e levam esse dinheiro embora. O que influencia nesse movimento de apreciação do dólar
dólar contra o real, mais ou menos na casa de uns 20% no ano. E se o presente se desenha como um ano praticamente perdido para a bolsa, tudo bem que a gente pode ter algum tipo de guinada agora no final do ano, vou lembrar novamente que a subida de 2023 foi muito centrada em novembro, principalmente, e depois dezembro, o futuro também não tem uma direção muito interessante, se a gente pensa no horizonte 2025. E aqui já entram fatores externos, porque em 2023 o fator externo pesou, que era a queda de juros de longo prazo nos Estados Unidos. Isso ajudou bastante a nossa bolsa a subir, o dólar a cair. Quando o dólar cai, a inflação fica mais controlada, expectativas para juros começam a melhorar. E agora a gente está seguindo uma direção inversa, porque nos Estados Unidos nós tivemos a eleição de Donald Trump, que assumiu não apenas a cadeira mais poderosa do mundo, como também emplacou os republicanos com maioria nas duas casas, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, o que dá mais poder para o Trump implementar as políticas das quais ele falou durante o período eleitoral. Eu estou muito ansioso para ver, por exemplo, o que ele vai fazer na parte cripto, saber se essa reserva estratégica de bitcoins que ele prometeu vai ficar só na retórica eleitoral ou de fato será implementada, o que seria muito bom para o meu portfólio pessoal. Mas há outras políticas que podem ser prejudiciais ao Brasil. Por exemplo, o Trump pretende diminuir impostos para as empresas americanas, muito bom para quem investe lá fora, e aumentar impostos para os produtos que vêm de fora, colocando barreiras protecionistas, obrigando a americana a comprar de dentro do país. E a princípio, essas tarifas seriam meio que uma tarifa comum para tudo que vem de fora, exceto China. Mas não é interessante você pagar para ver, aumentando tensão com esse novo governo eleito nos Estados Unidos, como por exemplo a fala da nossa primeira-dama pode vir a acarretar. Para quem não pegou isso, a Janja, ela, não sei se eu nem posso falar o termo, porque talvez caia aqui o alcance no YouTube, mas ela xingou o Elon Musk, que foi um doador muito ativo para a campanha do Donald Trump, é próximo do presidente americano, assumiu um departamento com vistas a otimizar a gestão governamental, trazendo mais tecnologia, produtividade, que jocosamente, né, o acrônimo do nome do departamento é DOGE, desde que ele foi criado, o DOGE subiu mais de 100% por conta disso, de maneira que uma relação que já não seria das mais amigáveis entre Trump e Lula, por conta de espectro ideológico, Lula mais próximo da China, pode vir a piorar por conta da fala da nossa primeira-dama. Mas esse é só um dos temores, porque o outro também, que pode vir a se confirmar ou não, é que as políticas do Trump terão um caráter inflacionário. Afinal, ele não abordou muito a questão de como é que ele vai fazer para resolver ou diminuir o déficit americano. Não é só o Brasil que gasta mais que arrecada, os Estados Unidos também fazem isso. E essas barreiras protecionistas obrigando a americana a comprar de dentro, no final obrigam a americana a pagar mais caro nos produtos. Porque se ele comprava de fora, não é porque ele gostava muito do chinês, do europeu, do brasileiro, é simplesmente porque o preço era mais barato. Se você coloca tarifas, elevando esses preços de modo que os preços nacionais agora seja a opção mais barata, porém mais cara do que a antiga, isso influencia na estatística da inflação, no CPI americano. Seria o equivalente ao nosso IPCA, preços ao consumidor. E a medida ortodoxa para que você possa conter essa inflação mais alta é a elevação de juros. Prova disso é que os juros de 10 anos, por exemplo, estão no patamar de 4,30, sendo que até pouco tempo atrás estavam abaixo de 4. E o juro de curto prazo que começou recentemente a cair, talvez depois de um tempo já tenha que estabilizar seu período de queda e venha até aumentar. Nisso, os Estados Unidos se tornam mais atrativos para investimento, já que você pode emprestar dinheiro para o governo americano, e não há nada tão seguro no mundo quanto fazer isso, uma recompensa de dólar mais 4%. Aqui no Brasil, se a gente pega um título público indexado à inflação, você está ganhando IPCA mais 6 e alguma coisa, 6,5. O que é melhor? A gente pega no último ano, IPCA em menos de 5, na conta de padaria isso aqui daria uns 11, e dólar mais 4 na conta de padaria dá 24%. Isso se os juros não subirem mais, se realmente a gente tiver a confirmação desse cenário inflacionário. Se isso vai acontecer ou não, só o tempo irá dizer. Porque afinal de contas, a barreira protecionista pode aumentar preços lá dentro, mas redução de impostos podem diminuir. Então tem que ver aquilo que vai imperar. E o que de fato vai ser política pública e não apenas retórica eleitoral. Agora a gente tem que lembrar que nem apenas o cenário americano que também pode prejudicar a economia brasileira, porque o nosso principal parceiro comercial não são os Estados Unidos, mas sim a China. E o que está acontecendo na China nesse momento? Por lá foi iniciado um pacote de estímulos pelo governo de 8 trilhões de dólares, o que é muito dinheiro. Mas, enquanto você pensa, pô, o mercado deve ter gostado desse estímulo, né, para tentar fazer a economia chinesa crescer mais. Só que não, isso acabou frustrando o mercado, porque eles esperavam um pacote ainda maior. Então eles não acreditam que a China vai conseguir chegar na sua meta de crescimento de 5% do PIB. E por que isso influencia o Brasil? Porque se a China cresce mais, ela tem mais dinheiro para importar produtos brasileiros, como por exemplo nossas commodities. Se ela cresce menos, ela tem menos recurso para fazer essa mesma importação, de modo que isso afeta o nosso saldo comercial e possivelmente também a cotação de nossas empresas, já que os investidores sempre buscando adiantar aquilo que vai acontecer, vendo uma China com um pacote de estímulos mais forte, que poderia levar a mais crescimento, poderiam comprar posições no Brasil esperando que as empresas brasileiras que fazem comércio com a China vendam mais, ou que a nossa moeda se aprecie por conta desse tipo de movimento. Agora, se isso não acontecer, é algo negativo para a nossa economia. Uma das empresas que podem te ajudar a monitorar esse tipo de movimento é a Vale, que vende muito minério de ferro para a China e nesse ano, por exemplo, cai mais de 20%. Parte disso por conta do que acontece nesse ano, mas outra parte por conta de expectativas futuras. Uma vez que, se a maré fosse mudar, os investidores já começariam a comprar posições em Vale, esperando
esperando os resultados futuros melhores, o que não está acontecendo. Portanto, a gente vê que o cenário para 2024, infelizmente, não foi bom. Para 2025, que está se desenhando, também não é interessante. E aí surge a grande dúvida, né? Será que ainda vale a pena investir aqui no Brasil? Vamos falar primeiro do presente para depois falar de futuro. Se a gente pega o PL da nossa bolsa, ou seja, a relação do preço pelo lucro, nesse momento a gente negocia a 8,3 de PL, o que coloca a nossa bolsa num patamar barato. Se a gente pega a média dos anos 2000, ela fica num PL de 11. Ou seja, tá barato, mas também não tá tão barato assim, né, comparado à média. E pensando agora nos motivos internos que a gente viu nesse vídeo, o grande vilão que roubou o protagonismo do Brasil, poderia estar sendo um destino de investimentos para esse cenário conturbado que a gente tem internacional, é o fato de que a gente tem um déficit público muito grande. Gastamos mais do que arrecadamos, quando vem os juros da dívida, que está em crescimento, a gente está gastando 1 trilhão a mais nesse ano. Luiz Stuhlberg recentemente falou que a gente tem déficit de país em guerra sem estar em guerra. De modo que se a gente conseguisse resolver esse problema através de menores gastos, a gente poderia ver uma reação na bolsa. E pode ser que isso venha a acontecer daqui a algum tempo. Se a gente pega, por exemplo, o Martin Scobbari, da General Atlantic, um private equity muito conhecido que fez ótimos negócios aqui no Brasil, investiu em XP, levou até o IPO, Hotmart, Gympass, entre outros. Eles esperam investir entre 7 e 8 bilhões de dólares neste ano no Brasil, que é o dobro de 2022. Ele fala que a gente está na melhor janela dos últimos 15 anos. Poxa, mas você acabou de fazer um vídeo inteiro mostrando como a situação esse ano tá ruim. Para 2025 também não parece ficar tão boa. Sim, só que esse pessoal que investe comprando parte de empresas não tá olhando no horizonte de 1, 2 anos. Eles estão olhando um horizonte de uma década. De modo que, embora o cenário atual esteja desafiador, a gente pode ver gatilhos no futuro que façam o preço das ações aqui no Brasil subir. Porque, como eu comentei anteriormente, o Brasil tá barato. Só que só estar barato não é gatilho para que a gente fique caro no futuro. Geralmente é preciso alguma coisa, um tipo de mudança que leve a uma reprecificação. Se a gente olha o último movimento que a gente teve assim com mais força, ele aconteceu de 2015 para 2016, com o impeachment de Dilma Rousseff e a entrada do governo Temer, governo reformista, que conseguiu limitar o crescimento dos gastos no Brasil através da imposição do teto de gastos, criado em 2016, que deveria funcionar até 2026, foi abolido no governo atual. Então uma mudança política pode ser um catalisador para essa mudança de patamar financeiro dos ativos brasileiros. Para a volta de IPOs, pode ser com isso que o Martin Scobbari esteja sonhando num futuro próximo aqui no Brasil. Não é loucura pensar que numa próxima eleição em 2026, o PT perca a eleição, um termômetro bom disso é o que aconteceu nas eleições municipais nesse ano, e também na eleição dos Estados Unidos e anteriormente da Argentina. Elas são meio que indicadores antecedentes da nossa eleição. Basta lembrar que o Fernandes ganhou na Argentina, o Biden ganhou nos Estados Unidos, o Lula ganhou aqui. Então tivemos uma maré da esquerda. Agora o Milei ganhou na Argentina, vai completar o primeiro ano de governo em 2024. Trump acabou de ganhar nos Estados Unidos. Em 2026 pode ser que a direita leve a vitória aqui no Brasil. Mas só essa vitória não representa muita coisa. É preciso ver as políticas que os ganhadores colocaram aqui no Brasil. Eles vão, por exemplo, conter o gasto, arrumar a casa, tornar o Brasil mais atrativo do ponto de vista dos investimentos, o que atrai capital, faz a bolsa subir e, consequentemente, os IPOs voltarem a acontecer. É nessa hora que o pessoal da General Atlantic faria dinheiro, por exemplo, comprando uma empresa que ela é fechada e abrindo seu capital em bolsa. E no meu caso, como eu também tenho esse pensamento de longo prazo, eu tenho minha posição aqui no Brasil. É bem verdade que hoje no meu portfólio ela é menor e está ficando cada vez menor, porque embora eu invista alguma coisa aqui ainda, a posição em cripto cresceu muito, a posição no exterior lá no S&P cresceu bastante. Isso mostra a importância de investir lá fora, mas eu mantenho também uma posição nacional. Na verdade, se eu saio do mercado e penso na minha vida como um todo, minha maior posição é nacional, é minha participação no Grupo Primo. Eu só continuo trabalhando aqui no Brasil e não morando num país estrangeiro, porque eu acredito bastante que o futuro do Brasil será melhor do que esse ano de 2024. Também não acho que vai virar a Suíça ou os Estados Unidos, mas será melhor do que agora. Agora, independentemente disso, apesar do Brasil poder ter movimentos onde ele se aprecia mais do que as posições de exterior, eu acho que pelo vídeo fica muito clara a importância de investir fora, quer tirando dinheiro do país ou tirando o país do seu dinheiro, usando, por exemplo, cripto. Só que isso costuma afugentar muita gente quando o pessoal pensa em complexidade, consolidar carteira, pagar imposto, como é que funciona a regra no exterior. Então, novamente, eu vou lembrar da plataforma que eu uso para isso, para consolidar minha carteira, que me ajuda a ver essa questão de compensação de lucro, prejuízo, declaração de imposto de renda, geração de DARF, que é o MyProfit. Foi criado, inclusive, por um aluno do Viver de Renda, da turma 10, o Rodrigo Poveron. E essa plataforma, ela consegue te dar as informações completas para que você possa não apenas gerenciar, mas ficar em dia com as obrigações tributárias, com declaração de imposto de renda, e fazer uma gestão melhor para que você não pague imposto à toa, já que lá você tem toda essa parte de compensação de lucro e prejuízo muito bem feita. E aí eu lembro que essa plataforma está em semana de Black Friday. Ela começou na segunda, vai até sexta-feira, e você consegue assinar 3 anos de plano MyProfit pagando o preço de 2. Lembrando que você tem duas opções: o plano Premium, para posições apenas no Brasil, e o plano Pro, que é o que eu uso, onde você consegue consolidar Brasil, exterior e parte cripto. Para quem quiser aproveitar essa promoção, que eu lembro novamente, vai só até sexta-feira, a única aqui na descrição. É uma mão na roda, pessoal. Quem assina geralmente não para de assinar, porque fica muito mais fácil de controlar os investimentos. Basta uma compensação de lucro e prejuízo para pagar a conta da plataforma para aqueles que têm um portfólio maior. Sem falar no tempo economizado também, declaração de imposto
imposto de renda. De modo que se o seu problema para investir fora é a complexidade tributária, cara, isso tá resolvido com o MyProfit. E para encerrar esse vídeo, eu deixo aqui uma pergunta. Como é que tá a sua posição no Brasil? Você continua investindo aqui? Acha que 2025 já vai ser um ano melhor? Acredita em mudança em 2026? Tá comprando mais? Tá reduzindo? Foi só pro exterior? Tá ficando só na renda fixa? Deixa aqui um comentário para entender como é que tá a percepção de vocês sobre o mercado. Afinal de contas, como eu sempre gosto de lembrar, assim como vocês aprendem comigo, eu também aprendo vendo os comentários de vocês. Eu fico por aqui, espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.